Como a estratégia de demônios pode arruinar sua vida? Guerra Espiritual 8. Mensagem do dia 1º de setembro de 2016. Mais uma vez, queridos moradores do coração, Jesus está nos levando para fora das armadilhas do inimigo. E se nós realmente tomarmos essa lição, nossas vidas confusas vão girar 180 graus. Depois de um tempo muito doce de adoração e canções do Terry McCallum e Carrie Job, o Senhor indicou que queria falar comigo. Eu me sentei aqui e disse: aqui estou, doce Senhor. Oh, como eu quero estar perto do Senhor, dentro e escondida, purificada e preenchida com seu amor. Obrigado por deixar minha cabeça sobre o seu coração e me permitir te ver. Então minha mente, como faz normalmente, se afastou e eu estava pensando em como seria bom ter todos os nomes de demônios para amarrá-los como um amigo meu faz. Eu disse: não, Senhor, quero apenas os dons que o Senhor quer que eu tenha. Eu não quero nada além do que o Senhor me deu, a menos que coloques o desejo em meu coração. Jesus respondeu: isso é muito sábio, minha pomba, muito sábio de fato. Outros não sabem o que os meus servos sofrem para transportar os dons que são tão cobiçados. Ah, se eles soubessem, eles não ousariam pedir para eles. Mas isso não é o que eu queria falar esta noite. Oh, como eu amo o meu corpo, mas ele tem continuamente rasgado e arrancado partes. Eu quero dizer, para colocar um fim a isso de uma vez por todas, por aqueles que vão ouvir e obedecer essa mensagem. Há uma razão pela qual um espírito de mentira e de calúnia tem uma influência tão horrível. Meus queridos filhos, você não tem ideia sobre essa armadilha que foi definida para você e exatamente com o grande alcance que realmente é. Os demônios terão uma aparência do mal e transforma em uma quase verdade em sua cabeça. Uma vez que se estabelece como um fato, ele irá colorir todo o seu pensamento. Todo mundo será suspeito para você. Devido a esse estado guardado na mente, você irá filtrar automaticamente essas características suspeitas a fim de proteger-se. Uma vez que você descobriu alguém com essas características, você vai pensar o pior sobre ela. O momento em que você fizer isso, a porta para a dimensão demoníaca oscilará aberta. Espíritos que estão lá, então, vêm inundando, atraindo os estados mais profundos de desconfiança e isolamento. A questão não é quem está envolvido. O ponto é você ficar no pecado. Você, nesse estado, está em um modo de sobrevivência, protegendo-se e operando através do medo e sentada no mais profundo. Os demônios amplificam isso, sugerindo uma infinidade de ameaças associadas com essas pessoas. Duas pessoas podem até serem culpadas, mas em sua mente, por causa da influência deste filtro, na verdade você supõe que são 20 pessoas culpadas. E aí, tendo condenado 18 pessoas inocentes, agora você está envolvido em uma guerra em grande escala com demônios que inundam em todas as portas que você abriu para cada alma. Você vê como é enganoso e destrutivo? O que é pior é que
Como a mente está condicionada a identificar os verdadeiros culpados, e a cada dia os atributos fazem com que a suspeita cresça e seus critérios tornam-se ainda mais amplos. Quase todos que você conhece, você julga como sendo culpado em um sentido muito real, você se torna quem você despreza. Porque você está tão profundamente impregnada nessa mentalidade. Isso se torna seu foco e colore todo o seu pensamento. E qual é a cura? É muito simples para o inteligente de entender. Mantenha os olhos em mim. O seu foco é em mim. Saiba que estou protegendo você. Quando você se concentrar em mim, você se torna mais e mais como eu sou. Você sabe que eu guardo suas costas, por assim dizer. Você aprende que não importa quem são seus inimigos e tudo que importa é que você os ama. O medo então cai fora, porque você está olhando para mim, confiando em mim. O medo é o motor que impulsiona esse tipo de julgamento. Uma vez que o medo se vai, a necessidade de julgar a fim de sobreviver, ela também desaparece. É por isso que as pessoas que ensinam o foco em mim, a intimidade na oração, conhecer e ouvir minha voz, são tão alvos de perseguição. Quando você me ouve, eu te conduzo em torno de recifes de julgamento e então o seu porteiro eletrônico do inimigo deixarão de ser eficazes. É por isso que é tão eficaz. Um demônio do medo estabelece as bases em seguida, juntamente com um senso de autopreservação. Você configura um dispositivo de rastreio à procura de certas características em pessoas. Ou seja, é um efeito dominó. Se verdadeiro, imaginário ou deliberadamente distorcido pelo inimigo, esta tela irá capturar muitos que podem ter a aparência externa do inimigo, de modo que você vai acusá-los falsamente e abrir portas para os demônios te oprimir com muitas doenças. Sabendo disso, se você agir de acordo com o que eu disse a você e me fazer o centro de sua realidade, isso nunca vai acontecer. Não importa a você que lado eles estão. Ah, Senhor, perdoe-me, mas o que dizer durante a tribulação? Bem, isso é outra história. Nesse caso, você está vendo todos fora do seu ciclo interno como suspeito até que provem o contrário. Nesse sentido, o seu instinto de sobrevivência é apropriado. Mas se você foi ensinado a não julgar, você vai realizar em suspenso, passar qualquer julgamento e desenvolver uma atitude de esperar para ver com cautela a guiá-lo. Mas isso é totalmente diferente, Claire. Você não está vivendo naqueles tempos ainda, nos tempos de tribulação. Há um caminho a percorrer. O que estou falando é um desequilíbrio no pensamento que continuamente tem você em alerta para o perigo. Esta mentalidade, como você sabe por experiência, é muito, muito cansativa e desgastante. E muito contrário à santidade pessoal e também contrário ao amor fraternal. Mesmo se você suspeitar que uma pessoa esteja trabalhando com o inimigo, a sua bondade para com ele ainda vai ser eficaz. Senhor, como é que uma pessoa se livra dessa armadilha mortal? Primeiro, você deve arrepender-se do pecado mais grave e destrutivo de julgamento.
Como já disse antes, quando você julga, o pensamento sai e apunhala essa pessoa pelas costas. Elas podem se tornar deprimidas, doentes do coração e sentirem inseguras sem saber qual é o problema por trás desses sentimentos. Quando você julga, você magoa os outros, você os debilita, configura para a autocondenação e causa uma sensação não identificada de ansiedade. Isso é muito sério. É por isso que eu lhe ensinei a não julgar. É tão destrutivo e, o que é pior, você está lidando com os não cristãos. Quando isso acontece, você está efetivamente os empurrando para longe de mim. Não pense por um momento que as pessoas são ignorantes sobre o que se passa em sua mente sobre eles. Não, eles não são. Não só eles percebem em sua expressão e tom de voz, mas também os demônios sussurram nos ouvidos deles. Você não vai sair livre disso. Se nada mais, eles vão desenvolver em você uma aversão, te segurando no comprimento do braço, bem como a necessidade mais básica nos relacionamentos humanos, que é a confiança. Essa confiança estará sendo destruída. Você não pode ir longe com um relacionamento que foi danificado por traição. Sempre haverá um pé atrás pela pessoa que você traiu. Você pode nunca obter a confiança de volta. Só eu posso restaurar o que foi quebrado. Então, número 1 em você. Você deve arrepender-se de julgar, como diz as Escrituras. Como você julga, você será julgado. Em Mateus 7, versículo 2. Então, você deve me pedir ajuda. Dependendo de quanto tempo você tem vivido com esse estado de espírito, isso vai levar tempo para ajudá-lo a afastar-se deste hábito. Você sabe isso por experiência própria quando você e Ezequiel ainda estão lutando, o quanto estão lutando contra este hábito insidioso. Sim, Senhor, eu odeio isso. Então, você ore clamando por um guarda em seus lábios, em sua mente e em seu coração. E quando você abrir a boca, você fará conscientemente, tendo a certeza de não lesar a qualquer pessoa por qualquer razão ou coisa alguma. E a partir desse ponto em diante em sua vida, coloque fora todo o mau pensamento sobre os outros, repreendendo sinceramente e se recusando a ouvir ou a repetir qualquer negatividade acerca de alguém. Essas sugestões nunca vêm de mim. Elas sempre vêm de demônios. Essa é sua fonte. Se é uma questão de doutrina cristã, tenha cuidado. Você não sabe tudo. Muitos colocam opiniões que aprenderam em suas igrejas, que não soam biblicamente. Eles colocam como verdade, declarando qualquer heresia na interpretação. Mas se você acredita que é claramente um erro, fale com amor, mas não entre em discussões inúteis e brincadeiras. Sempre a verdade tem sua própria unção. A verdade triunfará. Você pode ter que esperar pelo céu, mas vai triunfar no final. Você vai notar que o que mais se fala é fofoca e opiniões negativas. Isso lhe dará inspiração para não se envolver em conversas que não fazem nada para edificar. Como guerreiros de oração, quando você vê o pecado, lembre-se, você já fez pior. Ore com compaixão.
você teve com você mesmo em suas próprias fraquezas. Muitas e muitas vezes realmente encontrará almas com pecado em suas vidas que você também tem, mas ainda nem descobriu que tem. Esta é uma grande influência para nivelamento que te protege de orgulho e julgamento. Minha noiva querida, seja justa, assim como eu sou justo. Lembre-se, eu sou o único apto a discernir os verdadeiros motivos dos homens. Mesmo sobre a aparência do mal, uma alma pode acreditar que está fazendo bem para os outros, embora pareça ruim para você. Sozinho eu sei os porquês do seu comportamento, e sua melhor postura é a de ser um tranquilo exemplo, virtuosa e abençoadora para aqueles que te machucam. Não de seus lábios, mas de coração, onde eu moro. Ou seja, essa postura deve ser do fundo do coração. Por favor, meu povo, purgue este veneno mortal de suas vidas. Você vai ver que quando você liberar este mal do seu sistema, sua vida vai virar para o bem. A opressão se tornará cada vez menor. A sua luz será como a do meio-dia. E então ele acelerou essas escrituras para mim. Aquele cuja caminhada é irrepreensível, que faz o que é justo, que fala a verdade no seu coração, cuja língua não profere nenhuma calúnia, que não faz mal ao próximo, ou não lança calúnia sobre os outros, esse habitará em minha tenda. Salmo 15, versículos 2 e 3. Seu jejum termina em brigas e conflitos e em flagrante uns aos outros com os punhos maus. Você não pode esperar que sua voz seja ouvida lá no alto. Leia Isaías 58, 4. Não é este o tipo de jejum que escolhi. Esse que escolhi, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Isaías 58, 6. Se você acabar com o jugo da opressão, com o dedo indicador e falar mal intencionado, então a luz nascerá nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Leia Isaías 58, versículo 9. O Senhor irá guiá-lo sempre. Ele irá satisfazer suas necessidades em uma terra chamuscada e vai reforçar o seu quadro. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Isaías 58, 11. Em seguida, a sua luz irromperá como a alva, e a tua cura irá aparecer rapidamente. Em seguida, a sua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então você vai chamar e o Senhor te responderá. Você vai chorar por ajuda e ele dirá: eis-me aqui. Isso em Isaías 58, 8 e 9. Uau! Estas são algumas belas promessas que eu estou vendo aqui. O Senhor irá guiá-lo sempre e Ele vai satisfazer as suas necessidades. Terra queimada de sol, e Ele vai reforçar o seu quadro. Eu acho que todos nós queremos isso. Você será como um jardim bem regado. Como é belo e fresco. E suas águas nunca falham. Muito, muito bonita essa promessa aqui. E tudo que gira em torno deste ensino do que ele nos ensinou esta noite.
para lançar nenhum insulto, para apontar nenhum dedo e não se envolver em conversas maliciosas, vigiar a sua mente, não ouvir e certamente não repetir. O Senhor te abençoe, moradores do coração, e muito obrigado por suas orações e apoio. Nós realmente apreciamos isso. Que o Senhor lhe dê a força para seguir o que Ele ensinou essa noite. E eu certamente quero essa força também.